E é bem verdade que às vezes parece que a gente não sabe que carregamos uma presença, a presença de Deus conosco. Às vezes a gente age como se a gente não fosse especial. Escuta só o que Deus vem te falar hoje. Em Hebreus 9, de versículo 1, diz que na primeira aliança tinha regras para adoração. E que também havia um tabernáculo terreno. E eu pensando sobre isso, queridos, me veio uma pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Por que muitas vezes a gente quer adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? Porque aqueles homens, eles sabiam que eram separados, eles eram diferentes e que Deus, ele tinha planos para eles. Aqueles homens, eles se santificavam, se separavam, porque eles entendiam que eram eles que carregavam a presença, queridos. Escuta, se a gente não entender que Deus, ele nos separou, que nós carregamos a presença dele conosco, a gente vai estar sempre nos envolvendo na lama, no pecado, na destruição do mundo. Se a gente não obter essa consciência da presença de Deus na nossa vida, a gente vai estar sempre voltando para o mundo, queridos, agindo como se fosse filhos das trevas. Mas escuta o que Deus vem nos falar. O Deus vivo, o Deus Altíssimo, ele decidiu, foi decisão dele de morar dentro de mim, dentro de você. Foi decisão dele, queridos. Fazer de mim e você templo e morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 diz, Paulo diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ei, Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Você é precioso. Você não é mais qualquer um. Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito, falando qualquer coisa, se vestindo de qualquer jeito. Aleluia! Dando mau testemunho. Você não é mais filho das trevas. Glória a Deus! Ei, Deus não recebe adoração só de boca, queridos. Ele não recebe de qualquer jeito. O nosso viver é uma forma de adorar a Deus. Aleluia! Muitas vezes nós louvamos a Deus com a nossa boca, mas com as nossas atitudes nós desonramos ao Senhor. Às vezes a nossa boca louva ao Senhor, escuta, mas a mesma boca que louva ao Senhor está muitas vezes metido em fofocas, emaranhados de contendas, em mentiras, falando palavrões, xingando as pessoas, os irmãos, amaldiçoando o marido, a esposa, os filhos, a pessoa que persegue. E isso não é dar testemunho de Deus. Nós estamos numa nova aliança. Eis que tudo se fez novo. E Deus quer que os seus filhos andem em santidade. A sua própria palavra nos diz:
Sede santo como eu sou. É o próprio Deus querendo que eu e você vivam em santidade. Se Ele diz que a gente pode ser, então a gente pode ser. Aleluia! Pode viver. E Ele não quer a santidade só de boca. Ele não quer que a gente viva louvando a Ele, mas xingando os outros. Tendo atitudes que são de trevas, não de luz. Ele não quer santidade só no falar, só no louvar. Ele quer nas ações, nas nossas atitudes e no viver da palavra, queridos. Aleluia! Ou afinal, a quem é que nós estamos representando? Lembre-se, você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Aonde eu e você formos, as pessoas têm que enxergar a luz de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. O próprio Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia! Ei, queridos, esses dias uma vizinha lá da minha mãe, ela me disse: ei, Dijane, vem cá. Eu queria te falar uma coisa. Sabe como eu vejo Deus na tua vida? Eu vejo que enquanto muitos fazem força para estar na presença de Deus, para ter Deus nas suas vidas, eu vejo muitas pessoas botando de tudo para chegar na presença de Deus. Eu vejo Deus te carregando no colo. Eita, queridos, se isso não for testemunho, eu não sei o que é, não. E é muito prazeroso escutar isso. Escutar isso de pessoas que vivem no mundo. Pessoas que não estão no momento se voltando para Deus, mas elas enxergam. Ei, até as trevas, elas enxergam a luz de Cristo em você. E nós temos que ser diferente aonde Deus nos colocar. Nós não somos igual ao mundo. Aonde chegarmos, as trevas têm que cessar. Aleluia! E Jesus ser visto na nossa vida. Essa é a palavra que Deus traz para mim e para você hoje. Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado com você e você possa ser bênção também na vida de alguém. Aleluia! Fica na paz.